Olá, bom dia a todos vocês, a todos aqui de diferentes, de uma diversidade de identidades. Eu vou apresentar aqui um pouco da minha pesquisa realizada no doutorado, durante o doutorado. Eu faço doutorado aqui na universidade, na UFSC. O meu orientador é o professor Marcos Weiner. E a minha pesquisa se trata sobre políticas de tradução na América do Sul. A nossa percepção de como há, nesses países as políticas estabelecidas voltadas para a literatura. A imagem que eu retrato nesse primeiro slide, ele mostra um pouco, ele é uma tradução sobre essa política. Eu quero que vocês vejam ou da América de um modo geral ou só da América do Sul. A América do Sul e a América Latina são duas regiões que mantêm uma relação, uma relação colonizadora, diante de outras regiões do mundo. E isso também se reflete nas línguas de sinais. E isso também é influenciado pelo modo como o conhecimento foi adquirido e ele foi desenvolvido nessa região. A América do Sul é composta por 12 países. E a América Latina são uns 30, em média 30 países. E aí são diferentes línguas de sinais. Na América do Sul, que são 12 países, nós percebemos que de 12, 11 países têm tem um bom desenvolvimento de uma língua de sinais nacional e também com os grupos indígenas, que formaram esses países. Se a gente for pensar políticas de tradução, trazer esse enfoque nesse contexto sobre o investimento, a promoção do poder público para essa área, em algum momento, em algum desses países, a depender do governo ou de modo como se organizam, a política se organiza de modos diferentes. Está organizada ou não. O meu foco aqui é voltado diretamente para as políticas de tradução, que também são influenciadas por diversas áreas, por outras políticas, que são transversais a elas. Claro que diretamente há uma relação com as políticas linguísticas. É uma relação muito direta. E as políticas não são só traduzidas através de instrumentos legais, através das leis. Não. Existe uma relação mais ampla que a gente pode, a partir dela, refletir alguns pontos. As políticas públicas, elas estão em ascensão, em desenvolvimento, a partir de um determinado grupo emergente, caminha diretamente com o movimento social. Se a gente vê, por exemplo, uma legislação elas têm essa relação, é a partir de uma resposta que os movimentos sociais pressionam nesse governo diante de um poder público. E para as políticas de tradução e interpretação, ela estabelece relação com outros temas, como o gênero, a raça e as classes sociais, os grupos sociais, socioeconômicos. E a gente pode refletir, ao fazer pesquisa sobre isso, também sobre a questão da cultura, como é que isso influencia essas questões do gênero, raça, classe social. Se eu não levar isso em consideração, eu não posso fazer pesquisa sobre esse tema. Em qualquer um dos países ou da região que eu vou me
me posicionar, né, estudar sobre eles, eu tenho que levar em consideração essas questões culturais, de gênero, de raça, que elas estão ali permeando essas políticas. Os 12 países que compõem a América do Sul, sobre uma política literária, política de tradução literária, em relação, né, que contemple as línguas de sinais, por exemplo, a LCA na língua de sinais argentina, no Brasil a Libras, no Paraguai a LSP, a Uruguai a LSU, e eu fui buscar saber o que havia então nesses países, a tradução literária, como eram definidos, escolhidos textos em que eram traduzidos para essas línguas. Também fazia parte, saber, faz parte da minha pesquisa, quem eram os atores envolvidos, os tradutores intérpretes dessas línguas, porque eu comecei a pensar, a refletir, se eu vou interpretar isso, se eu sou gay, se eu tenho uma determinada raça, se eu sou negro, se eu faço parte de uma classe social, eu sou professor hoje em dia. Então, isso tudo vai imprimir na minha tradução, essas características estão ali. E aí elas marcam a minha tradução daquele texto, daquele. E elas não qualificam se é um bom ou uma boa ou não tradução. A maioria das traduções, as primeiras, eram de contos de fadas. Isso nós vemos acontecer no Uruguai, no Brasil, no Paraguai. Nesses países, era a Bela Adormecida, as histórias traduzidas, o Chapeuzinho Vermelho, o Patinho Feio. Eu não me lembro de um outro título, que também é um dos mais traduzidos. Como eu disse anteriormente, o objetivo da minha pesquisa é documentar, mapear as traduções literárias nesses países. E em breve eu né, pretendo concluir assim, essa pesquisa, fazer um levantamento maior, vendo se há distinções para os países dentro da América do Sul que estão localizados na região mais norte ou sul. E aí poder assim entender um pouco de como é essa dinâmica e como acontecem essas políticas. Que políticas são elas? E isso mantém relação direta, né, como se organizam nesses países essas comunidades, os profissionais e a área de tradução e interpretação. Algumas reflexões são geradas nesse momento, né? A tradução e interpretação, a relação que ela se estabelece com as políticas linguísticas, com o contexto social, com os movimentos sociais, com as lutas travadas por alguns grupos e como essas lutas elas promovem ou conquistam algumas legislações, por exemplo. E isso eu consigo inferir que, a partir dessas pesquisas, que a tradução, a área da tradução, ela foi muito fortemente colonizada a partir de um eurocentrismo europeu. Esse eurocentrismo, ele se reflete quando nós analisamos a situação das traduções que tenham acontecido nesses países. Existe uma questão epistemológica, né, uma visão de como esse conhecimento ele foi repassado,
Rapidamente eu quero aqui mostrar algumas dessas traduções, algumas imagens das adaptações realizadas, algumas como Um Gato de Botas e entre outras editoras aqui, por exemplo, no Brasil, como Arara Azul, que publicaram essas traduções. Na Argentina encontrei 40 títulos traduzidos para a língua de sinais. Eu mostro aqui as instituições, a lista de instituições que realizam esse tipo, a partir desse mapeamento que eu realizei na Argentina, no Paraguai, Uruguai e no Brasil, do que é traduzido na literatura. Eu percebo, então, que há aí uma promoção, uma tentativa de crescimento da área, mas que tem essa relação com o poder público, porque há um enfoque social. Acredito que seja muito interessante a gente perceber quais são essas obras e como esses que estão na imagem, no slide, são do Paraguai. Do lado, perdão, acima do Brasil, produzido por Ines, tem uma imagem que se reflete de uma tradução do Paraguai, da Argentina. Vocês percebem que há ali uma metodologia que comunga, né, características ali comum. Eu fui ao Paraguai e a Argentina para conhecer e entender um pouco como foram as escolhas, as metodologias, tentar ali socializar com esses grupos, né, para conhecer um pouco mais dessa realidade da América do Sul. O meu referencial teórico dessa pesquisa está posto no slide. Você pode passar. E para então concluir, a gente refletir um pouco mais sobre as políticas de tradução e sobre um futuro em relação a elas. Elas, por exemplo, são influenciadas pelas eleições, pela política desses países. Se eles vão ou não ampliar, se eles vão dar aí acesso, possibilidades. Então, isso faz parte, por exemplo, das lutas desses movimentos diante. Isso é também política de tradução.